Hello, people! Buenas noches! Eu sou a chefe Marcela Martins, se você ainda não sabe, e eu ajudo mulheres a faturarem mais de 2.000 com mini bolos. Então, olha, meus amores, bora começar. Bem, agora à noite eu já vou fazer uma introdução do nosso assunto de amanhã de manhã. Por quê? Porque aí já te digo quais são os ingredientes que eu vou utilizar e já te digo também outra coisa muito louca que vai entrar na nossa preparação amanhã. Se você nunca pensou que o ingrediente salgado usado normalmente aí nas cozinhas para molhos e afins pode entrar na massa do nosso mini bolo, amanhã você vai ver esse resultado. Amanhã a coisa vai ficar diferente e eu vou explicar por que eu vou usar. Bem, falando em sabores que conquistam o Natal, eu vou utilizar frutas congeladas, frutos vermelhos ou frutos silvestres que nós temos congelados ou em alguns lugares do Brasil só conseguimos comprar congelados. Dentro dessa mistura pode ter framboesa, dentro dessa mistura pode ter amora, pode ter mirtilo, que eu gosto muito, adoro. E como a gente vem nessa pegada aí, cores do Natal, né? Nada mais apropriado. E aí, amanhã eu vou utilizar, olha, já sabe, a minha receita é uma receita reduzida, né? A gente não precisa fazer 50 mini bolos para demonstrar numa live, até porque depois, né, o mini bolo da live é o mini bolo da live. E aí, fica aí para consumo interno. Consumo interno de quem? Só meu? Olha só o que acontece, né? Chega no Natal, a própria Mamãe Noel. E aí eu vou fazer uma receita reduzida, mas você já anota para depois não tá, Marcela, pelo amor de Deus, me dê a receita. Anota. Eu vou utilizar para amanhã na minha proporção, tá? Hoje vocês vão anotar tudo dentro da minha proporção. Se quiserem aumentar, aí é só multiplicar. Eu vou utilizar amanhã 100 gramas de frutos vermelhos congelados. Aí foi o que eu falei, né? Vai ter mirtilo, vai ter framboesa, vai ter amora, enfim, vai ter lá o que for vermelho. Outro dia eu até tava rindo que eu tava conversando com meu irmão. Meu irmão mora no Nordeste, né? E aí eu fiz... Ele fez, não dá pra fazer de frutos vermelhos? Aí eu fui e perguntei, que frutos vermelhos você tem? Ele virou pra mim e fez, acerola. Aí eu fiz, é tão genial você que eu nem sei o que te digo. O que eu te digo, né? Coisa linda de Marcelinha, esse irmão. Olha, então vamos lá. Eu vou fazer receita, não vou fazer receita de 24, Ale. Para 24 você vai dobrar o que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma receita de 12. Ok? Então eu vou utilizar 150 gramas de frutos vermelhos congelados. O que você pode utilizar? Marcela, não tenho frutos vermelhos congelados. E aí, o que eu faço? Meu irmão é uma figura, não é? Nara. É assim, coisa linda, genética é o nome disso. Você pode utilizar morango congelado, você pode utilizar uva, sabe aquela uva pequenininha que a gente chama no Brasil uva Santa Isabel? Que é bem docinha, aquela uva congelada, dá muito certo, dá muito certo. Você pode utilizar, deixa eu ver, pedacinhos de, deixa eu ver, meu irmão com essa ideia de acerola, tá vendo, né, o que ficou na minha cabeça. Você pode usar pedacinhos de uva, se não for a uva Isabel, que é a menorzinha, pedacinhos de outra uva congelado. Então, qual é o grande lance da gente usar fruta congelada numa massa de bolo? Primeiro, para receber uma fruta congelada, não pode ser qualquer massa. A gente precisa de uma massa que tenha uma certa elasticidade para que essa fruta entre na massa e fique presa ali. A fruta entra congelada na massa. Então, a massa manteigada que a gente vai preparar amanhã, ou a massa rica em gordura, vamos trocar aí esse termo amanteigada por rica em gordura, é uma massa que a gente vai utilizar a estrutura de ar da gordura para prender esse ingrediente
dentro da composição. A fruta vai entrar congelada para quê? Porque se ela entrar natural, na hora da mistura ali da massa, pode ser que ela solte, na verdade é comum, ela vai soltar os líquidos e vai tingir. Oi, Claudinha! E vai tingir. Oi, Fernandinha! Vai tingir a massa. Então, a fruta, se entrar natural e sendo vermelha, ela pode tingir a nossa massa. E não é isso que a gente quer. Se a gente quisesse uma massa vermelha, a gente fazia o quê? Um red velvet babado, que Dri hoje fez vários. E fez já violeta também, né, Dri? Eu já postei, já compartilhei mais cedo. Minhas alunas estão bombando. Sai uma receita aqui, já faz. E já posta e já vai. Amo isso. Então, a fruta entra congelada para não soltar coloração, não interferir na coloração da massa. E fica muito mais bonito, porque o efeito que eu quero é um efeito de massa branca e pontos vermelhos, roxo, coloridinhos, né? Recebi hoje uma pergunta também. Quem foi agora que mandou? Esqueci, eu respondi, mas não lembro agora. Recebi tantas perguntas, gente. Quem tiver aí que tenha enviado essa pergunta, por favor, se assuma. Eu recebi uma pergunta que dizia assim: Marcela, olha, eu sei que para colocar frutas como passas ou frutas cristalizadas dentro de uma massa, eu tenho que passar elas primeiro na farinha, depois ponho na massa e asso o bolo. Só que quando eu parto o bolo, a fruta ainda parece ter farinha. Como é que eu resolvo isso? Bem, gente, no caso dos mini bolos, vocês viram quando eu fiz o bolotone, né? O bolotone, pela quantidade de massa, isso não acontece. A gente não precisa passar as frutas em nada, a gente só precisa misturar a massa e depois distribuir nas formas. Porque a quantidade de massa e o tamanho da forma não acontece e não tem tempo suficiente para acontecer aquilo que numa forma grande acontece. Das frutas passarem pela massa e se deslocarem direto para o fundo da forma, concentrando ali e às vezes queimando o bolo quando ele é grande, né? Então nos mini bolos não tem esse problema. Então o que a gente vai fazer amanhã? Faz a massa e perto de distribuir a massa nas formas, nós vamos acrescentar, deixa eu só mudar aqui, nós vamos acrescentar as frutas vermelhas congeladas. Para quem está chegando agora atrasadinha, Marcela vai falar, amanhã de manhã tem live Mão na Massa, que é pra gente acordar quinta-feira bombando. E aí, porque também à noite eu tenho convidada, a gente tem Thaís Araújo, Thaís Macedo, tô eu pensando nas artistas, Marcela hoje tá achando que tá global. Amanhã a gente tem Thaís Macedo falando com a gente à noite, né? E aí, de manhã eu já vou fazer Mão na Massa pra gente, né, chegar mostrando os dots já, a Thaís Macedo. E aí, gente, o que acontece? A gente faz essa introdução de frutas naturais sem passar na farinha e agora, que é o nosso caso específico para amanhã de manhã, as frutas congeladas. Marcela, a temperatura de uma fruta congelada interfere na textura da nossa massa? Gente, interferir, interfere, mas não prejudica. A gente tem que separar o que é interferir e o que é prejudicar, né? A fruta congelada não prejudica a nossa massa, muito pelo contrário. Quando ela entra ali com a temperatura mais baixa do que os nossos ingredientes já vão estar, a gente bateu, fez movimento, deu uma leve aquecida, ela vai fazer com que o comportamento da massa seja numa velocidade um pouco menor. Todas as reações químicas dentro da nossa massa vão desacelerar. E aí, quando eu jogo no forno, isso muda e volta a reagir perfeitamente, sem nenhum prejuízo. Belezinha? Então vamos lá, além das 150 gramas de frutos congelados, aí você vai escolher, né? Marcela vai fazer vermelho, você pode usar morango, né? Já falei, pode usar morango, pode usar... Pega aí, tem umas uvas aí sobrando na sua casa, mete no congelador que amanhã de manhã tá de boa, viu? Mete assim num saquinho espalhadinho, já lavado, tá? Lava, espalha assim num saquinho, pumba, põe no congelador que amanhã de manhã tá de boa. E aí, vamos à massa agora. Se você estava procurando uma massa rica em gordura ou dessas que a gente chama amanteigada diferente, vou te falar uma coisa. Amanhã você vai ter uma opção dessa. É uma das opções
que normalmente eu gosto de apresentar, gosto de fazer. Essa tem uma coloração mais branquinha, essa tem uma maciez interessante, essa tem também um ingrediente inusitado que muita gente tem medo de experimentar. Oi, Eliana, boa noite, Flor. Tem medo de experimentar e amanhã eu vou acabar com o seu medo. Nós vamos utilizar 150 gramas de açúcar. Marcela, açúcar o quê? Açúcar cristal ou açúcar refinado? Bem, meus amores, tanto faz. Para essa confecção, tanto faz açúcar cristal ou açúcar refinado, tá? Esse não vou poder fazer na hora. Não tenho nada vermelho para congelar. Então faz de outra cor. Adri, faz de outra cor. Pega aí, que fruta que você tem em casa? Deixa eu ver. Tem abacaxi, congela, faz de abacaxi. Não faz vermelho, mas faz de abacaxi, tá? Não tem problema não. Aí, 150 gramas de açúcar, 3 ovos, mais 150 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de fermento. Marcela, cadê a gordura dessa preparação? Vou te contar agora. Essa massa pode ser usada em frutas congeladas? É essa mesmo que eu tô falando agora. Eriquinha, pode morango? Pode. Tem aí amora no pé, então cata essa amora já agora de noite, põe para congelar, porque a gente precisa congelada. Tem uma grande diferença, viu, gente, do resultado se vocês usarem uma fruta fresca e usarem uma fruta congelada. Dri, tem goiaba aí? Corta goiaba, vai vermelho. O importante é ter os pontinhos vermelhos lá. Claudinha, tem abacaxi, corta os pedaços de abacaxi. O lance é que vocês têm que saber que amanhã a gente tem que usar 150 gramas de fruta congelada. A minha vai ser vermelha. Amanhã você não tem vermelha? Você usa outra fruta. Agora tem que ser uma fruta para a gente congelar e amanhã de manhã utilizar. Repita de novo. Vou repetir de novo, hein? Vocês anotem, viu? Porque senão vão ficar chorando. E hoje eu não vou postar as quantidades na sequência. A gente vai usar 150 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha, 3 ovos, 5 gramas de fermento. E agora vem a gordura master. Já que eu quero um bolo numa coloração mais clara e eu vou ter a utilização de uma fruta congelada, eu vou fazer a combinação de uma gordura que seja capaz de deixar, após o batimento, a minha massa clara. Corta uns pedacinhos de maçã então, Glorinha, com a casca, pra gente ver, tá? Eu vou utilizar uma gordura que tenha mais capacidade ainda de introdução de ar e mais estabilidade. Amanhã de manhã eu estou utilizando. Na verdade, eu vou fazer um mix, tá bom? Eu vou usar, porque agora eu tô na dúvida aqui se eu tenho esse ingrediente em 150 gramas. Eu vou utilizar 150 gramas, para utilizar. Se eu não usar 150, aí eu trago tudo para 100. 150 gramas, melancia não pode, né, Lu? Porque melancia tem muita água, então para você congelar e quando ela for assar, aí a melancia vai desonerar tudo. Melancia não pode, tem que ser uma fruta que ao descongelar ainda reste alguma coisa firme dentro dela. Tá travando muito. Trigo, 150, Dri. 150 de fruta, 150 de açúcar, 150 de trigo, 3 ovos e 5 gramas de fermento. 150 de que gordura, Marcela? 150 de maionese. Maionese, sim. Você tem medo de usar maionese na sua massa de bolo? Eu vou te falar, perde isso hoje. Sabe por quê? Porque a maionese tem uma capacidade de estabilidade muito grande. E conforme a gente utiliza numa massa que vai para o método cremage, ela consegue reter muito mais ar dentro da preparação. E a massa vai resultar num bolo muito mais fofinho. Com a vantagem, nesse caso, porque eu preciso de ser uma massa mais clara, tá? Então, amanhã utilizaremos gordura maionese. Marcela, não quero usar maionese não. Você tá achando o quê?
que a maionese, por ser maionese, vai te fazer mal, gente, não vai fazer mal. Ela vai participar do processo químico. A Lê arregalou os olhos. Vai participar do processo químico da nossa preparação e vai reagir de uma forma muito mais favorável à nossa composição de massa de bolo, de mini bolo amanhã, tá? Utilize. Marcela, não quero usar maionese, quero usar manteiga. Tudo bem, é a sua opção. Agora, lembre-se que vai utilizar manteiga, você vai ter uma massa que vai ser mais amarelinha e os frutos vermelhos ali. Ó, o povo chocado, um monte de cara de susto com a maionese. Você vai ter uma massa de coloração amarela com pontinhos vermelhos. Eu estou usando a maionese para trazer uma massa de coloração branca com pontinhos vermelhos, né? Ou vinho, ou roxo, enfim, vai variar, que é um mix de frutas. Então, não se assustem, meus amores, a maionese é uma gordura com estabilidade suficiente. Marcela, mas não é uma coisa natural. Gente, uma maionese de qualidade preserva muito mais benefícios do que qualquer maionese, né? É a mesma coisa quando a gente escolhe margarina. A gente escolhe uma margarina de baixa qualidade? Não, a gente escolhe uma margarina de boa qualidade. Beleza, só como pão com maionese. Pronto, amanhã a gente vai fazer um mini bolo com maionese, né? Então, é o seguinte, você tem que pensar que essa gordura funciona como uma margarina, porém, ela vai dar um resultado de massa mais clara do que o normal, do que uma margarina, do que uma manteiga, tá? É uma opção. Você não quer usar a maionese? Você pode utilizar a manteiga, não tem problema, não vai sofrer do seu coraçãozinho por isso, tá? Agora, qual é outra coisa importantíssima que eu quero falar sobre essa composição? Como a gente tem uma fruta congelada, deixa eu ver, ele pergunta, Marcela, pera, meu Deus, deixa eu ler aqui a pergunta da pessoa. Marcela, manteiga nessa massa, a proporção vai ser amanteigada, já vira outra receita. Se colocar manteiga. Érica, se você colocar só manteiga, é o que eu tô falando, você vai mudar a coloração da massa, mas não muda a estrutura. Permanece ok a nossa estrutura. Se você misturar manteiga e maionese, você vai ter uma cor média, né? Entre o amarelo clarinho, né? E a cor mais clara, mais branca mesmo, certo? Essas massas que tem com a maionese como gordura principal são massas que normalmente são muito mais fofas, tem uma boa elasticidade. Quando eu digo uma boa elasticidade, sabe quando você encosta no bolo, ele vai e volta? É isso. É esse efeito bonito, assim, que a gente quer dessa fofura. E conforme a gente tem um bolo exposto, por exemplo, numa vitrine de um café, é uma massa que também tem maior durabilidade. Um mini bolo feito com maionese dura muito mais dias do que um mini bolo feito com manteiga. E aí também, se você for congelar, ele tem o mesmo resultado de conseguir manter textura, conseguir manter a aparência, conseguir manter sabor, certo? Aí você vai e pergunta para mim, Marcela, a maionese vai entrar em temperatura ambiente. A maionese não vai deixar o bolo com gosto de maionese, não? Não, porque apesar dela ter um leve sabor salgado, tá? A gente vai ter ele, quando casar com o açúcar da preparação, o que vai acontecer? Vai realçar o meu açúcar e não aparecer o sabor de maionese. Agora, gente, é maionese tradicional, né? Se for botar maionese de alho, o mini bolo vai ficar gosto de alho. Então, você, por favor, tome juízo, né? E use maionese tradicional. Tem o maionese light, Marcela. Posso usar? Pode usar. Nenhum problema, nada contra a maionese light. E a estrutura vai ser a mesma. O que nos interessa nessa maionese, só para vocês entenderem, é que eu vou ter uma gordura de maior estabilidade, maior capacidade de retenção de ar dentro da minha preparação, maior elasticidade para minha massa e um bolo mais fofinho, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Quando eu digo para vocês que a gente precisa perceber como os ingredientes
reagem dentro da confecção da massa, é exatamente isso, saber o papel de cada um. E aí, Marcela, se eu não quiser fazer com a maionese, quiser fazer com margarina, posso fazer com iogurte? Aí já não, tá? Existem bolos, massas para bolos com iogurte, que elas têm um outro princípio. O iogurte é basicamente um leite talhado, então não pode ser utilizado como a base de gordura da nossa preparação. Vai precisar de alguma outra coisa para dar estabilidade, né? Para dar sustentação à cremagem. Então não posso fazer essa substituição achando que o iogurte, achando que o iogurte vai dar a sustentação que uma margarina, uma manteiga ou uma maionese, agora que você descobriu, vai dar. Oi, Jana, boa noite. Então, vamos lá. Deixa eu ver, Laurinha chegou atrasada, hein, Laurinha? Boa noite, Flor. Tudo bom? Então, nessa preparação de amanhã de manhã, a gente vai fazer dessa maneira. Outra coisa importante também, no método que eu tô sempre falando aqui, até ontem eu recebi uma pergunta, a pessoa disse, Marcela, você fala sempre de cremagem. O que é isso? Gente, cremagem é nada mais, nada menos do que você fazer uma rede de ar com creme na sua preparação. Esse creme vai ser a gordura e o açúcar batido, né? Agora, precisa ser com batedeira? Não, é óbvio. O resultado é melhor, muito melhor com batedeira? Chequinho, né? Porque ela faz mais rápido, põe mais ar ali dentro, mas você pode fazer na mão e vai dar tudo certo. Oi, Solange, tudo bom? Boa noite, bem-vinda! Então, olha, a gente vai fazer a preparação do mini bolo amanhã de manhã. As frutas congeladas, vocês já sabem. Vocês lembram uma vez que eu fiz uma live e mostrei qual era a diferença de você usar fruta fresca, fruta cozida, fruta assada, fruta purê, fruta pedaço. Foi a live das frutas, né? Preparação de massa de bolo com frutas. E aí, essa congelada eu nunca tinha feito para vocês. Vou fazer amanhã, tá? É comum vocês verem preparações, por exemplo, de muffins com frutas congeladas. É muito mais comum. Agora, massa de bolo com frutas congeladas, por que você não vê tanto? Porque as pessoas normalmente fazem um casamento de uma massa líquida. Lembra da aula das massas líquidas e massas gordurosas? Fazem a preparação com uma massa líquida e a massa líquida realmente não vai casar. Então, se você vai experimentar essa ideia com a massa na sua casa que leva leite, uma massa que você costuma fazer, não utilize. E nem utilizem massas tipo pão de ló. Por que não, Marcela? Massas tipo pão de ló, de lá não. Nem é lá agora é cá, né? Já que eu tô aqui em Portugal, é pão de cá. Então, o pão de ló é uma massa extremamente aerada, mas sem estrutura de teia de sustentação de gordura. Ela só utiliza espuma de ovo. Então, não é uma sustentação muito grande. Crua, e aí não suporta entrar outro ingrediente na massa que seja de textura sólida dessa maneira, como pedaços de fruta. Você pode ter um pão de ló com saborizantes diferenciados que sejam em textura de pó ou líquido, mas nunca uma textura sólida dentro do pão de ló. A não ser que sejam raspas de alguma coisa, e aí ele consegue sustentar. Se não for assim, não sustentará. Outra coisa importante, já anotaram as quantidades, né? Todo mundo já anotou. Levanta a mãozinha aí. Quem não pegou alguma quantidade para eu repetir e você não ir embora dessa live sem, tá? E aí, além das quantidades dos nossos ingredientes, lembrar, a minha preparação vai ser menor do que a de vocês, talvez, né? Vocês podem querer fazer 24 unidades. Tá perdida, Laurinha? Tá perdida porque você chegou atrasada, viu, Laurinha? Então, peraí que eu já pego você pela mão e resgato.
A minha receita vai ser menor do que vocês, eu vou fazer 12 unidades. Na verdade, eu vou fazer 6 mais cedo e 6 na hora da live para vocês verem já o resultado. Dri levantou a mãozinha, então vou repetir, tá, meus amores? Pega aí, papel, ó, vocês vão anotar e daqui, no final dessa live, vocês vão tirar a foto da anotação e vão publicar marcando Marcelinha, que é pra Marcela saber que ela tá aqui dando a receita para vocês de amanhã de manhã, vocês estão anotando, tá? Então anota aí, 150 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de maionese, 3 ovos e 5 gramas de fermento. É isso. Marcela, mas só isso você vai fazer mini bolo? Não, faltou as frutas, né? 150 gramas de frutas vermelhas congeladas. Aí você vai dizer para mim, Marcela, por que é tudo 150? Porque eu te ensinei uma vez que as fórmulas de bolo é uma fórmula química, né? Então os ingredientes devem estar balanceados. Amanhã de manhã eu vou mostrar, além da receita, de fazer a receita com vocês, pode ser 12 mini bolos a receita. Vai dar, essa quantidade dá 12 mini bolos, sim. 12 mini bolos, Ale. Eu vou fazer metade, a minha receita dividida, tá? 12 mini bolos, Sandrinha, 12 mini bolos. Tá tudo certo agora, né, Adri? Pronto. Aí, eu falei com vocês uma vez, ensinei que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer massa de bolo, a gente tem que equilibrar. Por exemplo, se eu tivesse um ingrediente nessa preparação, vou utilizar, Marcela, deixa eu ver, vou utilizar uma parte de gordura e outra de creme de leite, que também tem receitas de bolo com creme de leite, misturados a gordura maior, tá? Ele é uma porção, porque ele dá um outro efeito à massa. O creme de leite, associado à quantidade de gordura que você tem que mexer depois em quem? Você tem que mexer no açúcar, nesse caso. Então, a gente está sempre, mexendo nas fórmulas de bolo para ir equilibrando para ter o resultado melhor. O que você tem que ter atenção é sempre na quantidade. Quem casa com quem? O açúcar casa com a farinha. Então, na maioria das receitas excelentes, aquelas receitas que nunca vão dar errado, o açúcar e a farinha estão na mesma quantidade, tá? Açúcar e farinha na mesma quantidade. E se você faz massa de bolo que você tem 2 vezes mais açúcar do que a quantidade de farinha, com certeza a sua preparação tem um líquido, que é leite, suco de fruta, alguma coisa assim. Somente nessa situação é que a quantidade de açúcar vai ser superior à quantidade de farinha e que a fórmula vai ser equilibrada através do quê? Do líquido que entra depois na composição. Tá respondendo que... muito bem, Sandrinha, você é um espetáculo. Essas meninas ficam só respondendo aí as dúvidas que vão aparecendo. Deixa eu ver aqui o povo do YouTube que me mandou pergunta e eu não vi. Caso eu não consiga fazer com frutas essa vermelha, posso pôr chocolate em pó, mais ou menos 25 gramas? Érica, né? Peraí, que o negócio some aqui tão rápido, minha gente, que eu não consigo nem ver. Érica, para essa receita, se você for utilizar chocolate em pó, ao invés de 25 gramas, você vai utilizar 35 gramas para dar equilíbrio. Eu, particularmente, já falei com vocês, utilizo chocolate derretido na massa. Oi, Flávio, não utilizo chocolate em pó. Por quê? A composição do chocolate em pó é feita para ficar... Se você usar achocolatado, tranquilo, né? Porque achocolatado é uma grande parte de açúcar com um cadinho de cacau. Mas se você usar chocolate em pó numa massa, o ideal, opção 1, ou ele vai diluído, tá? Ele tem que ir diluído em alguma coisa, pode ser até água, gente. A quantidade de cacau que você tiver diluído num pouquinho de água morna, joga dentro da massa. Então, voltando. O cacau em pó, Eriquinha, o cacau em pó você pode utilizar, mas se for utilizar numa massa gordurosa, faça
A diluição em algum líquido, pode ser até água. Por que água morna, Marcela? Porque tem componentes no cacau em pó, como lecitina, como o próprio, e alguns têm parte de leite em pó, que precisam ser diluídos e não vão conseguir ser diluídos dentro da massa gordurosa, rica em gordura, tá? Então, você pode fazer. E a segunda opção é fazer essa diluição com parte da gordura. Você pode fazer isso também. De repente, você vai usar a margarina na sua massa de mini bolo, tira um pouquinho, derrete essa margarina e faz ali uma pastinha com esse cacau em pó. A opção mais comum e que não dá o melhor resultado é jogar cacau em pó direto na sua massa, se ela for uma massa gordurosa. Se ela for uma massa líquida, beleza, ele vai lá e vai se dar bem. Mas se for uma massa gordurosa, a gente tem que utilizar uma dessas opções técnicas para melhorar a qualidade da sua massa. Tá bom?